a sua opinião e merda é a mesma coisa. Caramba! Porque... Olá pessoal, Newton Oshiro com vocês mais uma vez. Hoje é dia de analisar o Felca versus a Bianquinha, que é uma influenciadora digital. Eles se envolveram em uma polêmica e nós vamos analisar aqui a retórica, o contexto, entender um pouco mais da linguagem corporal. E no final desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre as bets. O Brasil enfrenta uma crise das bets. Se você está por fora, é bom você ficar por dentro, porque estão dizendo que é o cigarro do século XXI. E você vai entender o porquê, porque que a CPI das bets virou essa palhaçada que está instalada, e nós vamos desvendar esse mistério no vídeo de hoje. Então fica comigo até o final. Eu vou começar o vídeo contextualizando vocês. O Felca, que é esse que aparece no canto da tela aqui, é um grande influenciador digital. Milhões e milhões de seguidores, ficou muito famoso fazendo as suas lives. O detalhe é que ele é uma pessoa extremamente contra as bets, as casas de apostas. Inclusive, ele bate bastante nos influenciadores que costumam divulgar o tigrinho, etc e tal. Esse tipo de jogo de azar. O que acontece? Ele expôs o que nós chamamos de cláusula da desgraça. Significa o quê? Significa que quanto mais os seguidores perdem dinheiro, mais o influenciador ganha. Então a lógica é a seguinte, claro, para as casas de apostas terem lucro, obviamente que a maioria das pessoas precisa perder, senão não faz nenhum sentido, a casa de aposta vai ter prejuízo. Então o lucro vem da perda dos outros. Então, dentro dessa cláusula, o influenciador ganharia mais dinheiro, mais vantagens, a partir do momento que os seus seguidores perdessem mais dinheiro. Isso é a cláusula da desgraça. E nesse podcast que foi a Bianquinha, ela desmentiu ou tentou desmentir o Felca, dizendo que não são todos os contratos que possuem essa cláusula. Vamos fazer uma análise aqui da retórica, linguagem corporal e entender melhor quem será que está falando a verdade nessa treta toda aí. Rô Thomas, Bianquinha, o influenciador recebe de acordo com as perdas de quem entrou pelo link? Ou isso é fake news? Adorei. O Felca falou, saiu um vídeo dele, que ele falou assim: todos os contratos têm uma cláusula que você recebe porcentagem da desgraça alheia ou de heavy share. Taxa da desgraça. Taxa da desgraça alheia. Ó, rapaziada, aí não tô na questão moral, não. Se você tá ganhando dinheiro do cassino, você tá ganhando dinheiro daquela casa de aposta. Em tese, se o seu contrato for renovado, você continuar, é porque você deu lucro pra empresa, certo? E o que é o lucro do cassino? É a perda das pessoas. Agora, o Felca mentiu nisso e eu duvido que o contrato dele era de 50 milhões. Eu duvido, por 3 meses, o da Virgínia, que eu ouvi falar, era 50 milhões. Tá, vamos por... Eu vou paralisar o vídeo antes do Felca dar a resposta dele para analisar essa primeira parte da retórica dela aqui. Então perceba que ela já começa o vídeo fazendo ataques pessoais. Por exemplo, ele mentiu. E também eu duvido que o contrato dele tenha sido de 50 milhões. O que acontece, pessoal? Ela começou muito mal a retórica dela aqui, primeiro pelo sarcasmo que ela utilizou ao falar, né, todos os contratos. Essa expressão de desdém descredibiliza um pouco a retórica dela. Segundo ponto é o seguinte, é ela atacar o influenciador, ela falar do Felca em vez de rebater o argumento. Então, isso é muito complicado e tira muito a sua credibilidade, a sua veracidade na hora de você contra-argumentar. Quando você vai falar de um argumento, você precisa se ater ao argumento e não começar a atacar a outra pessoa. Se você começa a atacar a outra pessoa, é sinal que você não tem argumentos fortes suficientes para debater. Então vamos ver o que o Felca falou depois disso. Por partes, né? Ela já entregou aqui a cláusula da desgraça, né? O lucro da casa de aposta é por perda. Primeiro, não foi o que eu quis dizer. O lucro da casa de aposta é por perda. Então, se a casa está pagando para o influenciador, é através das perdas. Eu, sinceramente, não entendo a comoção por causa da... Uma clara expressão de nojo aqui. O nojo você pode perceber quando há esse levantamento dessas duas partes aqui em conjunto. Imagina você cheirando um ovo podre. Que nojo. Então esse aqui é um claro sinal de nojo e o Felca demonstrou isso daqui. A cláusula da desgraça, mas se tem alguma ali que não faz, muito nojo, alguma né? ali que não faz, e daí você consegue computar que não são todas e tudo mais, pode ser.
independente. São muitas e são... a maior parte, inclusive, das negociações tem sim a cláusula da desgraça. É um fato. A questão que estava sendo levantada era se existe, se sequer existe. Não só existe, como é extremamente comum. Se eu usei uma figura de linguagem ali, todas ali, pode não ser todas, pode ter a Penisbet ali de Maragogi, Alagoas, que não faz, mas são muitas que fazem. Entendeu? Isso não descredibiliza o que eu falei. São muitas que fazem, a cláusula da desgraça existe, é muito comum, que é uma parada mais transparente. Mas Muito bem, eu vou parar aqui nesse momento só para você prestar atenção numa coisa que é frequente aqui no pronunciamento do Felca. Ele fecha os olhos, ele cerra os olhos bastante tempo, tá? E o que acontece? Em geral, quando você fecha os olhos são muito expressivos na linguagem corporal. No caso do Felca aqui, é uma concentração, é como se fosse uma pausa emocional. Quando você precisa dar uma pausa emocional, em geral você costuma fechar os olhos. Significa aqui que ele está tentando fazer um controle emocional. Eu acho que o pronunciamento dela, o fato dela ter dito de cara que ele mentiu, deixou ele muito bravo e ele está tentando não ser tão explosivo na resposta. Por isso esse fechamento mais aguçado aqui, esse fechamento mais forte dos olhos para uma pausa emocional, uma contenção emocional aqui. Todo o dinheiro que você ganha de aposta é sobre a perda, porque esse é literalmente o lucro da casa de aposta. Milhões por 2 anos. Do Felipe Neto, 44 milhões por 2 anos. Sim, eu sei sobre contratos. Então, ele, tipo assim, ele legal, admirável, não fazer, virtude e tal. Mas ele falar que todo... Virtude e tal. Cara, já falei sobre isso. Vou falar de novo, acabei de falar anteriormente sobre isso, mas é o seguinte. 50 milhões foi... foi o contrato que eu recebi de uma das casas de aposta. Eu já recebi de várias casas de aposta. A Bianquinha, que produz conteúdo, faz stream e tudo mais, ela deve saber que é muito comum, a coisa mais comum que se tem é as casas de aposta mais do que outras publicidades, e elas pagam 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais o que uma publicidade comum de uma empresa idônea paga. 50 milhões foi um valor em que minha agência falou assim: olha, Felca, a gente vai fazer mínimo 3 meses essa campanha, vai colocar em tudo, vai fazer conteúdo Reels, Stories, e a gente está tentando negociar 50 milhões. Você aceita para a gente dar pé à negociação? A gente está fazendo um mapeamento de algumas casas que estão dispostas a pagar. Você aceita a gente iniciar a fazer esse mapeamento? Eu falei assim: olha, outrora eu tinha falado que não aceitava nem 3 milhões, 4 milhões, eles tentaram falar assim: olha, a justificativa, o argumento que a gente usou para a casa de aposta e ela comprou, foi que você é um cara que já bate contra a aposta há muito tempo, você já fala contra a aposta, você é um cara que se posiciona como responsável nesse sentido de não vai anunciar a casa de aposta, e a gente conseguiu, literalmente, o termo mesmo, comprar você por 50 milhões. A gente vai literalmente comprar a sua honra, comprar a sua palavra, e isso soma no valor. Foi literalmente o que a agência me passou. Eu tenho print das conversas e, sinceramente, não preciso ficar provando do dinheiro que eu fui oferecido por uma Bianquinha. Todo mundo ganha heavy share, que é o lucro sobre as perdas. Não preciso dizer muita coisa aqui, não precisa ser especialista para entender que o Felca está muito incomodado com a entrevista da Bianquinha. Agora, uma coisa você pode ter certeza, me parece que o Felca está sendo muito congruente no que diz respeito às afirmações do que aconteceu com ele. Por 2 motivos principais. Primeiro, é porque ele tem um tom de voz muito seguro e não gagueja, ele não tem interrupções na sua retórica. Isso transmite uma confiança, uma segurança. Ele pode estar mentindo? Pode estar mentindo. Mas a linguagem corporal dele não diz isso, diz que ele está muito seguro daquilo que está falando. E segundo, é porque ele realmente parece estar com muito nojo do que a moça está falando aqui nessa entrevista. Isso é mentira. Existem diversas casas de aposta. Ele não tá falando, nossa, eu sou muito incrível. Não, teve um monte de casa de aposta que eu fiz, não dei lucro para ela. Ou seja, se eu não dei lucro para ela... Ou seja, se você fez casa de aposta e está tentando argumentar comigo
que tô querendo acabar com essa porra de jogo de azar, e você tá tentando contra-argumentar, mas você fez casa de aposta, a sua opinião e merda é a mesma coisa. Vixe. Porque eu só vou começar a tomar como crédito o que você diz, eu só vou começar a respeitar a sua opinião quando você pegar todo o lucro que você teve com essa carinha bonita que você tem e você doar para instituições que cuidam de pessoas viciadas. Pega todo o lucro, doa, a gente fica em pé de argumentação. Enquanto você já fechou, você é uma pessoa que tem rabo preso, você vai falar o que precisar falar, você é uma pessoa que talvez tenha interesse em fechar futuramente. A sua opinião é merda, é a mesma coisa. Ela saiu perdendo e pronto, eu não ganhei, eu ganhei meu valor fixo. A maioria hoje em dia, depois da legalização, não existe mais conta demo e não existe, só tô falando a nível de curiosidade. Podem achar imoral, acho que se é pra proibir, tem que proibir mesmo, todo mundo tem que proibir. Acho que a maioria do brasileiro não está capacitado a cassino online. Existe um nicho que sabe... Não entendi. Os brasileiros estão incapacitados para cassino online, mas você ganhou um dinheirinho do tigrinho, né? O que, na minha opinião, aumenta a sua falha de caráter, porque o que a gente pensa de uma Virgínia, o que a gente pensa do Carlinhos Maia, é que eles não têm uma consciência. Você tendo consciência aceitou? Que questionável, né? Bom, pessoal, a gente quando fala de jogo de azar, a gente não está falando sobre ganhar dinheiro ou perder dinheiro. A preocupação maior que a gente precisa levantar é sobre o vício. Não existe instalação de um vício na mente, no cérebro, sem a recompensa. Não existe. Por que crack vicia? Porque crack é extremamente gostoso. Por que aposta vicia? Porque ela ganha. Porque de vez em quando você ganha. Mas mas a aposta ela vem de uma forma programada para a casa ganhar. O algoritmo é programado para você não... Senão você seria senão a aposta faliria. No longo prazo, ela vai ganhar sempre. Ou seja, a menina ganhou 5 mil. Se você sacar e não apostar mais, não conheço ela, né? E ela tem todo o direito de jogar. Não acho que é de nenhuma forma... questionável ela jogar aposta, todo mundo tem direito de tentar, não recomendo, mas o que é questionável é você fazer como a Bianquinha, que provavelmente nunca jogou, mas fica lá divulgando o tigrinho e ganhando dinheirinho do tigrinho e fazendo as coisinhas dela e vem aqui, inclusive depois de ganhar o dinheirinho dela, falar sobre a luta que eu estou tentando levantar, tentando me descredibilizar, falando que eu menti valor, falando que, não, na verdade eu tô errado. Bom, o que esperar de uma pessoa que tem rabo preso? Então, inclusive tá tendo uma epidemia de gente que tá agora... As bets estão perdendo bastante na justiça. Eu acho que você deve estar sabendo que tá tendo muito processo. Porque como legalizou, então, o jogador tá muito mais seguro. Porque tinha muita, de fato, que a casa via que você ganhava muito, ela às vezes bloqueava, eles não podem mais fazer isso. Não deixava você sacar. Tudo isso está sendo bloqueado. Chegou 2 casas aí que tiveram que pagar dano moral porque não conseguiu em um mês, pagou 3 mil reais de dano moral. Conseguiu dar um upgrade, a casa de aposta deixou de ser golpe, meramente golpe, e passou a ser só cassino. Para além do que ela já ia pagar. Então tá rolando isso. Mas isso que o Felca falou, eu achei muito legal, muito virtuoso, mas eu vou fazer uma farpa. Posso fazer? Pode. Olha só, uma parte interessante aqui da retórica dela é quando ela fala assim, ó, eu achei que isso que o Felca falou, muito virtuoso, ela tapa a boca, tá? Então isso aqui é um claro sinal de que ela realmente, ela tá só fazendo ali um charme, ela tá só dizendo que acha muito legal, porque no final das contas, me parece que ela não acha tão legal assim. Esse gesto de você tapar a boca, de você fazer esse tipo de contato, de autotoque nessa região aqui, é porque instintivamente você não acredita ou sinceramente não sente aquilo que você está falando. Vamos ver aqui de novo. Aí tiveram que pagar dano moral porque não conseguiu. Pode. Legal, muito virtuoso, mas eu vou fazer uma farpa. Viu? Posso fazer? Pode. Porque eu vi que o episódio do Caju e da Caju e da Luqueta, que eles foram lá no sofá, deu muita repercussão, e ele falou na cara da Caju e do Luqueta, olha, vocês fazem live de cassino, vocês são uns escrotos. Por que ele não falou isso da querida GK, que ele tá tão chipado junto? Porque a GK fez propaganda pra Esporte da Sorte, por bastante tempo, inclusive. E a GK tem muito dinheiro, ela não precisava desse dinheiro também. Por que as...
Antes dela falar aqui, um complemento, né? Então, além dela não acreditar que isso é muito legal, muito bacana, como ela diz que acredita, ela fez um segundo ataque pessoal. Então, na verdade, percebe como a narrativa dela está indo para um caminho muito ruim nesse caso? Ela está atacando mais uma vez, dizendo, olha, por que ele não fala então da amiga dele, que é a GK, que é uma outra influenciadora, em vez de falar de X ou de Y e dizer? Então ela não está contra-argumentando, ela está batendo, na verdade, na pessoa Felca. E isso é uma coisa muito ruim no que diz respeito à retórica. Sobre o episódio do Caju e da Luqueta, da Caju e do Luqueta, a gente falou sobre cassino e eu falei pra Virgínia, inclusive, eu falei assim, Virgínia, você fechou cassino, você tem sangue nas mãos. Por que eu não falei sobre a GK? Porque ela não foi investigada. Ela ainda não testemunhou. Quer que eu falo? GK, você tem sangue nas mãos. E falo mais, Bianquinha, você tem sangue nas mãos. Tá? Eu não tô a favor de X ou Y. Eu não tô a favor... eu vou defender porque é minha amiga. Não, eu tô a favor da verdade, cara. Eu acho que essa porra é errado, caralho. Que doideira, né? Eu tenho que tentar ter um repertório de argumentos para falar o óbvio. Simplesmente essa porra é errado. Seja quem for. Cara, se a minha mãe... tivesse, eu amo minha mãe, mas se a minha mãe tivesse feito o jogo de aposta, eu iria querer que ela seja investigada e pagasse o que ela recebeu da sociedade. E eu não quero que a pessoa sofra, não. Eu quero que a pessoa doe para uma instituição que ajuda viciados. É só o que eu peço. Então perceba aqui o seguinte, né? Nessa parte aqui da narrativa do Felca, ele tá com raiva mesmo, né? Imagina quando você vai... você tá brigando num bar, a sua primeira reação é você esbugalhar os olhos assim e olhar diretamente para o alvo. No caso ele tá olhando para a câmera, mas ele tá falando diretamente para a Bianquinha e tá falando diretamente para os influenciadores que fazem bet. Então me parece uma raiva muito genuína aqui no caso do discurso do Felca. Entendeu? Então falo, a GK tem sangue nas mãos e você também, Bianquinha, tem sangue nas mãos. Tá satisfeita? Pronto, tiramos esse argumento. Pode começar a tentar argumentar sobre os argumentos que eu apresentei ou ainda vai ficar tentando descredibilizar com falácia e levantando coisas? Qual que é a brisa? As farpas só foram pra alguns e não pra outros. Sei lá. Acho incrível, acho muito bacana. Eu gosto do Felca. Sei lá. Mas... enfim. Me chamam de Felca indiano, mas eu não posso responder essa pergunta. Sei lá. Eu acho ele muito inteligente. Eu gosto muito da live dele. Eu sei que ele já chegou a ser cancelado. Eu acho muito importante essas coisas que ele fala. E muito virtuoso. Mas algumas coisas, pelo menos agora ele pode ver o meu contrato, se ele quiser. Não ganho sobre perda, ganho fixo. Não ganha sobre perda. Porra, todo o dinheiro que você ganhou de aposta é de perda, menina. Todo o dinheiro que você ganhou de aposta é de perda. O lucro da aposta que te pagou vem da onde? Vem de perda, porra. Você mesmo falou isso. Sinceramente, é mais interessante, porque algumas pessoas que divulgam aposta, eu simplesmente acho que são... não têm conhecimento, são ignorantes. Você, na realidade, você é mau caráter mesmo. Você tem uma falha de caráter. Você sabe que é errado e você continua, você divulga. Curioso o seu caso. Não tinha visto ainda. Tá defendendo, como é que você defende a moral, não sei o quê. E por que não cobrou alguns outros amigos, entendeu? Tipo, por que falou só de Cassino ao lado do Luqueta e da Caju e não falou da GK? Eu falo. Eu não falei da GK ao lado do... Eu não falei do Cassino ao lado da GK porque o assunto não entrou em levantamento. O Luqueta do meu lado começou a defender a aposta. Você acha que do lado da GK, se ela começasse a defender a aposta, eu ia defender junto? Nem fudendo, porra. Eu tô a favor da verdade, eu ia estourar a GK aqui do lado e... Estourar não. Eu ia contra-argumentar, eu ia dar meus argumentos. Do Luqueta da Caju, em nenhum momento tive interesse de chamar eles pra escrotizar ou pra estourar eles, não foi o caso. Eu dei meus argumentos, eu dei meu assunto. Quando eu tava dando meus assuntos, eu não sabia se ia ser acolhido pelo público, também não me interessava. Eu só falei a minha verdade e continuo falando aqui. Se a GK estivesse do meu lado, eu ia falar a mesma coisa, porque é o que eu penso sobre a aposta, não sobre o que eu penso sobre a pessoa tá falando. Agora, eu nem precisaria... na realidade, me defender sobre esse assunto, porque, sinceramente, é só uma tentativa de descredibilizar o que eu faço quando eu estou tentando lutar e você está aí ganhando dinheiro de pobre. Viciado, tá lascado, acreditando na Bianquinha.
falou dos outros amigos também. Eu achei corajoso também. E deixou... Não, e aí teve uma hora que ele pegou um charutão, né? Daí o Luqueta falou assim, minha avó morreu por causa de charuto. Ele falou que se foda sua avó. Ia morrer de qualquer jeito, pô. Mas falando aí de vício, mas eu acho que sim, não, o que ele falou aqui? Mais tipo, cedo, porque mais falando aí tarde. de vício, mas eu acho que sim, o Brasil enfrenta uma pandemia, Falando eu acho... de vício, o Luqueta, sinceramente, não queria levantar o nome dele de novo, mas eu falei que se foda sua bisavó, eu falei mesmo, porque o Luqueta, eu entendi o que ele tá fazendo ali, porra. Eu entendi o que ele tá fazendo ali. Falou assim, não, você fala de Beth, mas você também tá fumando cigarro. Eu não ia cair na dele, não. É que se foda sua bisavó, porra. Pois é. Ele provavelmente vai... Um beijo, Felca. Pode botar junto aí também. Felca reagir, eu por gosto favor. muito do Felca, eu sempre estive do lado Se dele, o Felca quando ele foi cancelado. reagir, Felca, tamo Mas eu junto, só hein? quero fazer o... Ô, Bianquinha, realmente não preciso da sua ajuda. Não preciso da sua ajuda, não preciso do seu apoio. Se o seu apoio vem dessa forma, por favor, não me apoie não, viu? Você tá subtraindo a causa. Por mais que você goste de mim, você tá subtraindo a minha causa. Nesse momento eu me preocupo mais com a causa do que comigo. Sinceramente, a parada precisa mudar. E você, quando vai, enche a boca num lugar onde tem câmera e microfone pra falar, de tentar ficar descredibilizando, de tentar falar, não, mas a tal pessoa fez, mas eu já fiz tigrinho. Sinceramente, eu não preciso do seu apoio. Fundo do coração, tá? desafio, venha ler o meu contrato, porque ele falou que todos eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, Bianquinha e Felca. Eu ia adorar, eu gosto do Felca. Se você reagir, eu faço... Ok, pessoal, aqui nesse ponto, aqui uma postura bem interessante, ó. Perceba o queixo para frente, né? O queixo para frente mostrando certa autoridade, autoconfiança. Então aqui claramente ela tá com a sensação, ó, com a impressão de que ela literalmente lacrou, né? Porque não são assim. Então eu estou do lado da verdade. Então aqui é uma confiança, um sinal de autoconfiança muito grande aqui que ela demonstra, olhos bem abertos, esbugalhados, queixo para frente, né? Isso é um sinal de que ela acha que lacrou aqui. Bom, pessoal, nessa primeira parte do nosso vídeo, você viu então a resposta do Felca às acusações ou às falácias da Bianquinha, né? Então ela disse que ele estava mentindo, que o contrato dele não era daquele jeito, acusou ele de ser seletivo nas críticas, né? Por que ele não critica, por exemplo, a amiga GQ e critica os outros, etc e tal. E aí nós vamos ver agora uma parte onde ela dá uma resposta desse vídeo do Felca. Vamos acompanhar. Nesse segundo vídeo é um trecho de uma resposta que a Bianquinha deu ao Felca. Então aqui, além daquela parte onde ela fala das bets, também ela envolveu outras pessoas ali no caso. O assunto chegou até na assessora do Felca. E essa parte que a gente vai ver e vai analisar, ela reagindo e respondendo ao Felca sobre as acusações. Vamos lá. Okay. A assessora dele? A loirona gostosa? Loirona gostosa. Eu acho que ele... Desculpa por ter chamado ela de gostosa. Foi o máximo que eu falei. Vamos lá. Pega ela, Felca. Eu tenho certeza que... pode postar isso aí de cortes. Eu tenho certeza que o Felca pega ela. Felca ela é muito gata. Tá pegando bem ali. E ela vai na academia com ele e só fica lá olhando? Eles que moram assessora junto? que mora junto? Que assessora é essa que mora junto? Porque a mina tá na casa do cara 1h no domingo, porra. É uma pessoa que trabalha muito. Aqui em São Paulo vocês Mas eu trabalham acho que ele muito. não é monogâmico. Eu acho que ele pega ela, supostamente. Aqui eu falei porque dele ser monogâmico, eu não me falou, supostamente fiz uma brincadeira, porque o pessoal, até do negócio da ex, ele falava que ficava com várias meninas, que a ex mesma falava que ela era corno no Twitter, que ele não assumiu ela por anos e ficava pegando outra mulher. E eu só falei isso, mano, como uma brincadeira. Eu não falei em nenhum momento que você tá comendo a sua assessora, ou dessa maneira tão esdrúxula e suja, mano. Ainda mais pro público, cara. Eu jamais ia falar isso. Dessa maneira, nunca. Acho que ele pega ela, fica com ela, mas eu acho que ele pega outras mulheres Não também. assume? Não assume. Teve um babado da ex dele que ele não assumiu e foi meio tenso, assim. Mas Isso que eu faz muito falei. sucesso com muita mulher, ainda mais que ele tá eu no maior vejo a auge mulherada, eu dele. vejo a mulherada fazendo edit. Tá, vamos lá. Sobre essa parte aqui, olha, um outro erro de retóricas da Bianquinha é o seguinte. Quando ela traz esse personagem, quando você dá uma declaração e depois você fala, é brincadeira, isso é típico de uma retórica manipuladora. Sabe aquela pessoa abusiva, por exemplo, que começa a fazer brincadeira sem graça com você, enfim, tem atitudes obscenas, ou às vezes não é nem obsceno, mas é algo de se envergonhar. E aí ela fala assim, calma, é brincadeira, é tudo brincadeira. Então começa a entrar nessa narrativa aqui. Então ela não pensou bem aqui na hora de se expressar
Eu até vejo que ela é uma pessoa extremamente inteligente e articulada, obviamente, senão não faria sucesso na internet. Agora, eu vejo que ela escolheu errado ou não esperava que tivesse essa repercussão toda. Percebe? Porque eu acho que ela escolheu muito mal os argumentos aqui de fato na hora de fazer esse debate ou até mesmo de mencionar outras pessoas envolvidas. Né, o problema que o Felca teve com a ex, enfim, fugiu completamente do assunto das bets aqui. Vamos continuar só mais um pouquinho aí eu vou para a conclusão do caso com vocês. Gente do Felca, velho. O público dele, a maioria é feminina. Por que não fazem edit meu? Fazendo... Pois é. Se eu sou tão parecida assim, né? Fica aí a dica. Vocês também, viram o Fel? Eu achei ele tava bem quando ele tirou a roupa. Fiz uma brincadeira, mano. Tava zoando e o cara pega e fala assim de mim, mano. Ela fez um trabalho espetacular de produtora executiva na Fúria por muitos anos. Eu conheci ela através disso, através de produção de conteúdo. Ela é uma assessora extremamente capacitada e você reduz ela a uma mulher que é comida. Isso é extremamente desagradável. Cara, uma mulher que é comida, mano. Em nenhum momento eu falei isso, mano. Isso beirou absurdo, cara. A maneira que ele me botou pra galera que não viu o podcast pra eu... Tá, aqui uma coisa eu preciso falar pra vocês, tá, pessoal? A surpresa dela é genuína, tá? Então, quando ela recebe esse tipo de... a declaração dele, quer ver que ela vai abrir os olhos imediatamente e ela vai demonstrar uma surpresa genuína. Eu conheci ela através disso, através de produção de conteúdo. Ela é uma assessora extremamente capacitada e você reduz ela a uma mulher que é comida. Isso é... Então vamos lá, a boca entreaberta, o abrir dos olhos aqui é realmente uma expressão de surpresa. Na minha visão, ela realmente não teve a intenção de falar, de objetificar a moça. Eu sinceramente acho que ela não mediu bem as palavras ali e foi para um lado da retórica que não tem nada a ver. Agora, eu não creio que foi a intenção dela objetificar a assessora do Felca. Nesse ponto aqui, justifica-se a expressão de surpresa dela aqui. Então, nesse caso, eu acho que a Bianquinha realmente não fez por mal, digamos assim. É extremamente desagradável. Cara, uma mulher que é comida, mano. Em nenhum momento eu falei isso, mano. Isso beirou absurdo, cara. A maneira que ele me botou pra galera que não viu o podcast pra eu não tá dando essa resposta. Por isso que eu tô gravando até hoje de manhã. Eu reduzi a sua assessora a uma mulher que é comida. Cara, pelo amor de Deus. Eu falei que a sua assessora era mó gata que tava ficando com você. Que eu achava, eu fiz uma brincadeira. E jamais eu falei de uma mulher ser comida, mano. Existe uma diferença muito grande. E depois daquele vídeo, depois de toda a repercussão, ela veio a público novamente e pediu desculpas ao Felca. O pedido de desculpas dela foi muito breve. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A gente pode analisar a linguagem corporal aqui também. Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeira coisa desse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas ao Felca, aos ataques... Tá bom, gostaria de pedir desculpas ao Felca. Então, assim, ó, esse fechar contundente da boca diz uma coisa bem interessante. Primeira Vou coisa passar desse de novo. vídeo, eu gostaria de pedir desculpas ao Felca. Aqui, ó, esse fechar da boca contundente aqui significa que é uma negação daquilo que ela tá falando. Então, realmente, ela não sente essa necessidade de pedir desculpas. Eu acho que foi aqui um pedido de desculpas, mais no sentido de que ela com certeza sabe que o Felca tem muito mais seguidores, tem uma influência muito maior e ela não quer uma repercussão pior para ela do caso que tenha acontecido. De toda forma, exposição para um lado, para outro, exposição no mundo dos influenciadores é sempre bom. Boa ou má, você sempre está no holofote ali. Agora, nesse caso, claramente ela não sente a mínima necessidade de pedir desculpas aqui. Foi só mais uma coisa de contenção de danos aqui. Aos ataques pessoais que eu fiz para ele e também a brincadeira que eu fiz lá no podcast sobre a assessora dele. Peço desculpas de coração. Espero que a Adriana, de alguma forma, me perdoe. E ele também, aqui eu falo genuinamente. E aí ela começa a falar sobre as bets aqui, pessoal. Vamos então para a nossa conclusão. Para a nossa conclusão final, é um assunto extremamente delicado e eu quero que você preste bastante atenção naquilo que eu vou falar. Eu não sei que idade você tem, mas você talvez se lembre que há algumas décadas atrás era muito comum propagandas de cigarros. Livremente. Médicos, artistas, influencers da época, pessoas famosas, todos eles faziam propagandas de cigarro.
É ou não é verdade? Não existia uma preocupação, por exemplo, em falar que o cigarro causava câncer. Pelo contrário, o cigarro era glamourizado, era um sinal de status, era um sinal de alta sociedade. Pois bem, levou décadas para que isso mudasse. E é exatamente isso que está acontecendo agora com as bets, com as casas de apostas. São dois sistemas bem parecidos, se você prestar atenção. Tanto o cigarro quanto as apostas usam o mecanismo de recompensa do cérebro, que é assim que é realmente instalado um vício. Um vício nada mais é do que a busca por uma recompensa imediata, uma troca imediata de sensação. Isso é um vício. O cigarro causa um bem-estar momentâneo, assim como a droga, o crack, todas as drogas não legalizadas, assim como o cigarro, que é legalizado, produzem esse efeito cerebral. Então fazem as pessoas terem pequenas recompensas. No caso da aposta, é a adrenalina, é a possibilidade de ganhar um dinheiro, é a idealização de uma vida luxuosa, o ganho fácil. Tudo isso são promessas que raramente são cumpridas. E a gente sabe que a longo prazo ambos são extremamente nocivos. Da mesma forma que o cigarro não dizia que causava câncer, as bets também não mostram o lado da perda, da ruína, do suicídio, da separação, das famílias que são destruídas por conta das bets. E se você prestar mais atenção ainda, o problema se agrava. Por quê? Da mesma forma que os cigarros, as bets também miram os jovens. Pessoas que podem dar lucro por mais tempo. Esse é um ponto. Então a pessoa começa a fumar desde adolescente e fica velho fumando, consumindo aquilo a vida inteira, milhões e milhões de lucro, assim como as bets. Então quanto antes a pessoa entra, mais ela consegue produzir de lucro para a casa de aposta. E tem um outro detalhe. Os jovens são mais suscetíveis à manipulação. Eles não têm maturidade financeira. Piorou os jovens de hoje. Os jovens de hoje, eles não, além de não terem maturidade para lidar com perdas financeiras, eles são altamente manipuláveis pela falta de experiência que existe na juventude de hoje. Nós temos que convir que na nossa juventude era bem diferente. Nós provavelmente já trabalhávamos, nós não tínhamos tanto acesso à internet, não tínhamos tanto acesso às redes sociais. Aliás, não existiam redes sociais, não é verdade? Então, a influência que a internet exerce sobre o jovem é um agravante nesses casos. E você fala assim, então, Newton, qual é a sua opinião, afinal de contas? A minha opinião é que os anúncios de bet tem que acabar urgentemente. Nessa eu tô com o Felca. E sinceramente, pelos vídeos que eu vi dele, eu vejo que ele genuinamente, autenticamente se importa com isso. E é uma bandeira que ele levanta. Se tem marketing envolvido atrás ou não, isso é outros 500. Fato é, a vontade dele de parar com isso, que na opinião dele é errado, é válida. E eu acho autêntica. No que diz respeito à outra moça, a Bianquinha, eu nunca vi, não acompanho o trabalho dela. Os únicos vídeos que eu vi dela foram esses aí que eu mostrei para vocês. E sinceramente, não tem como falar se ela tem uma falha de caráter ou não, ou só é desconhecimento. Fato é que ela é uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente. Eu pesquisei na internet, se não me engano, ela é médica veterinária. Então ela tem formação, ela tem capacidades, né, bem articulada, sabe o que está dizendo. E se ela realmente se aproveita da ingenuidade de outras pessoas para lucrar, aí sim é falta de caráter. Eu não posso dizer que ela tem falta de caráter porque eu não peguei na mão nenhum contrato dela, não tem como eu saber se ela realmente lucra dessa forma. Fato é, levantar uma bandeira dizendo as bets, enquanto legalizadas, eu posso fazer propaganda. Isso é errado. E isso você precisa aceitar. É errado nesse sentido. Eu não estou falando moralmente, não. Estou falando que se você levanta essa bandeira, você tem que arcar com as consequências. Então, quando o Felca, por exemplo, fala você tem sangue nas mãos, é real. É realidade. Agora,
não pode vir à internet querendo fazer um meia-culpa, dizendo, olha, eu acho que tem que acabar mesmo, mas enquanto não acaba eu vou fazendo para ganhar dinheiro, porque basicamente é isso que ela tá falando. E nesse ponto é que eu acho que pegou mal a retórica dela. Eu não sei se foi isso que ela quis dizer. Eu não sei se para ela lidar com essa situação, com essa exposição toda, porque qualquer coisa que envolva o nome do Felca hoje é absurdamente é uma dimensão astronômica. Mas fato é que ela veio pedir desculpas porque viu a necessidade. Na minha opinião, ela não acha que deve desculpas ao Felca, pela linguagem corporal dela ali. Mas também não vou crucificá-la. Eu não estou aqui para crucificá-la. Assim como não acabaram-se os cigarros ainda são vendidos e continuam causando a morte de milhões de pessoas anualmente, dizer para você as bets têm que acabar. Eu acho que aí é uma regressão no que diz respeito à humanidade, que deve ser capaz de falar, eu quero jogar, não quero jogar, é um hobby meu, não é um hobby meu, eu aprovo, desaprovo. Então seria uma regressão, mas na minha opinião, anúncios deliberadamente deveriam ser proibidos. Isso com certeza absoluta. Ou que, no mínimo, a legislação seja mais rígida e a fiscalização eficaz. Porque sabe qual que é o problema das bets? É que a fiscalização é fraquíssima. É fraquíssima. E a internet possibilitou que esse negócio fosse internacional. Então aí você entra um monte de política no meio. E aí, meus amigos, eu falo para vocês. Quem você acha que realmente ganha dinheiro com as bets? São os influenciadores, eles ganham ali sua quantia para fazer a divulgação, mas quem ganha dinheiro mesmo é o governo. Por que o governo? Porque esse lucro todo gera impostos. E é por isso que essa lerdeza para que seja apurado na CPI. É por isso que a CPI é aquela palhaçada. É por isso que isso não é investigado a fundo, porque muita gente ainda está lucrando. Pessoas do governo estão lucrando com os lucros das bets, porque isso gera imposto. Alta renda para o governo, assim como gerou o cigarro, e demorou décadas para isso ser banido. Então o que eu digo para vocês pode levar sim décadas, mas eu espero que não. Eu espero que com a internet nós sejamos inteligentes o suficiente para cada vez mais buscarmos informação, sermos mais coerentes, mais informados e que usemos essas ferramentas, a internet por onde você está me assistindo, para criar a sua própria opinião, sem depender de Bianquinha, do Felca ou de outros, de Virgínia Fonseca, outros influenciadores que se aproveitam da ingenuidade, falta de informação dos outros para lucrar. É errado divulgar bets? Na minha visão, é muito errado. Agora, se isso é permitido por lei, onde será que está a falha? No influencer, que tem falha de caráter, que muita gente tem, e em toda a profissão tem, você tem que convir comigo, não é só entre os influencers que há falha de caráter, em todas as profissões há? Ou será que o problema é lá no Planalto? Fica aí uma discussão que eu abri aqui e eu gostaria que você deixasse no comentário. Obrigado por ter me assistido no vídeo de hoje. Não vai embora sem ver esse daqui, ó. Tá bombando, a galera tá deixando muito comentário e eu gostaria que você visse também. Obrigado, um abraço. Meu nome é Newton, te vejo na próxima. Tchau.